Não tem, não. Sentar, cada um dos seus lugares em silêncio. Virado pra frente, prestando atenção aqui. Tá na frente, cadê o meu caderno? Cadê meu caderno? Cadê meu caderno? Vou entrar na live. Em silêncio, virado pra frente, prestando atenção aqui. No aula de hoje vamos falar sobre Bíblia. Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos. O cristianismo, que é uma religião do planeta. Bíblia vem do termo bíblia, que quer dizer livros, é um conjunto de livros. Para os católicos são 73 livros, para os protestantes são 66. A diferença está no Antigo Testamento, os católicos têm 46 livros, e os evangélicos protestantes têm 39 livros. No Novo Testamento de ambos tem 29 livros, e é sobre o Novo Testamento que a gente vai falar hoje. Vamos falar de um trecho que está lá no Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, na ordem ali sequencial que vem na Bíblia. Primeiro é Mateus, segundo é Marcos, terceiro de Lucas. Evangelho de Lucas. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Qual foi a boa notícia que Jesus veio trazer para a humanidade? Qual que é a boa notícia que Jesus trouxe para a humanidade? Boa notícia da salvação. O reino de Deus. Então, lá em Lucas capítulo 22, versículos 7 a 38, nós temos o relato da última ceia. Jesus, percebendo que seria preso e morto, assassinado, ele resolve se reunir com os seus discípulos, ter com eles pela última vez. E eles vão ir fazer a última ceia com os discípulos. Isso está lá em Lucas 22, do 7 a 38. Nessa última ceia, eles irão comer o quê? O que os judeus comiam na Páscoa? O que é a Páscoa para os judeus? Páscoa vem do hebraico Pesach, que quer dizer passagem. Páscoa é passagem do quê? Para os judeus. Da escravidão para a liberdade. Quem liderou os judeus na Páscoa, na libertação, na passagem, foi Moisés. Agora Jesus vai trazer, ou vai dar um novo simbolismo para a Páscoa. A Páscoa não vai ser mais para comemorar a liberdade, a libertação da escravidão do Egito. A Páscoa agora é para comemorar o triunfo da vida sobre a morte. É para comemorar a ressurreição de Cristo. Inclusive nós vamos comemorar domingo agora, é a Páscoa. A Páscoa que virou um evento comercial de vender chocolate. Mas o sentido original é esse. Primeiro para os hebreus, os judeus, que é o sentido de comemorar a libertação do povo quando eles foram escravos do Egito, Moisés libertou eles. E depois para comemorar a ressurreição de Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. Chocolate é só um simbolismo pagão de outras religiões. Porque nesse período, que é o período da chamada Páscoa, no hemisfério norte, está começando qual estação? Primavera. Aqui nós estamos começando o outono, lá eles estão começando a primavera, e a primavera é quando a vida volta a brotar. Depois do outono e inverno, quando as plantas aparentemente morrem, na primavera elas ressuscitam. Então o ovo é o símbolo dessa fertilidade da vida que rompe o túmulo, que é o ovo. E o coelho também é um símbolo da fertilidade. O coelho não bota ovo, mas é um símbolo de fertilidade. Por quê? Vocês já viram um coelho mandando ver? O quê? Não! Não, o quê? O coelho sobe em cima deles e cai desmaia. Quê? Não dura nem um segundo. O coelho sobe em cima da coelha, manda deu um segundo ali e cai lá. Oxi, ele morre? E aí eles têm muitos filhotes ao longo do ano. Os coelhos representam isso, a fertilidade. A fertilidade é símbolo de vida. A vida que ressurge em cada nova criaturinha, novo coelhinho que nasce a partir ali da fertilidade dos coelhos, né? Jesus vem trazer um novo simbolismo. Não é um simbolismo mais
da escravidão para a libertação, para a liberdade, mas é o simbolismo da morte para a vida. Tudo isso aconteceu a última ceia no aposento, no andar de cima de uma casa em Jerusalém, na noite da festa da Páscoa, numa quinta-feira. Então amanhã é quinta-feira, né? É o dia da última ceia, de comemorar a última ceia de Jesus. Quando Jesus se reuniu com os discípulos pela última vez, antes dele ser preso, torturado, carregado a sua cruz, depois de ser crucificado. Ele foi preso na madrugada de quinta para sexta, foi torturado a noite inteira. Durante a manhã ele foi obrigado a carregar a sua cruz até o Monte Calvário. Chegando lá, eles o crucificaram ao meio-dia. Às 3 horas da tarde, Jesus teria morrido, segundo a tradição. Então, quem estava nesse episódio da última ceia? Jesus, que é o Messias, o ungido, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado no período que antecede aí a sua crucificação, na quinta-feira santa. Na sexta, ele sofrerá a sua paixão, morte, né? Quem estava com ele? Os discípulos, os 12 apóstolos, especialmente Pedro e João. Foram Pedro e João quem prepararam a ceia, o lugar. 2 dos discípulos de Jesus enviados por ele para preparar a refeição. A refeição da Páscoa para os judeus envolvia pão ázimo, ou seja, pão sem fermento, vinho, envolvia também ervas amargas, que eles lembraram do tempo desse do Egito, e cordeiro. O cordeiro era sacrificado e lá no Egito Antigo eles sacrificaram o cordeiro e passaram o sangue do cordeiro na casa dos judeus, dos hebreus, para sinalizar na hora que o anjo de Deus fosse passar. Naquelas casas onde tinha o sangue do cordeiro, não era para matar os primogênitos, porque uma das pragas que Moisés jogou sobre o Egito foi matar os filhos primogênitos, os primeiros filhos de todos os egípcios. Então Pedro e João estavam lá, Judas Iscariotes também estava, e é Judas que vai trair. Jesus inclusive vai prever isso na última ceia. Judas Iscariotes ali, ele está na ceia, participa, e de lá, depois de ouvir Jesus falando que alguém ali ia trair ele vaza e vem de Jesus por 30 moedas. Depois ele vai e entrega a Jesus já lá no monte onde Jesus estava com os discípulos. Judas dá um beijo nele, e o beijo indicava quem que era Jesus para os soldados prenderem. Então Judas Iscariotes é um discípulo que trairá Jesus no jardim do Getsemane, onde eles estavam depois da ceia. Então Jesus se prepara para lavar os pés, na quinta, quando eles entram lá na casa, no andar de cima, lá, antes dele entrar tinha água. Era costume, antes de você entrar para casa, lavar os pés. Ou você mesmo lavava os seus pés, ou se você tivesse criados, quem lavava os seus pés eram os seus criados. Aí você lavava os pés, lavava as mãos e ia tomar a refeição. Jesus vai, pega a água e ele mesmo lava os pés dos apóstolos, como se ele fosse o escravo, como se ele fosse o servo dos seus apóstolos. Então é um exemplo de humildade. Ele falou: assim como eu fiz por vocês, façam também com os outros. Se vocês querem ser de fato cristãos, fazei o que eu faço também. Então Jesus se prepara para lavar os pés do seu discípulo Pedro, ele lava os discípulos, que é um ato aí, em geral, feito por um servo, por um escravo. Tem um mito de Édipo. O escravo, na hora que vai lavar os pés de Édipo, que ouve o pé de Édipo inchado, descobre que Édipo matou o pai e casou com a própria mãe. No mito de Édipo. Então a mesa está posta, foi posta com a ajuda de Pedro e João, os 2 principais discípulos, né? Os discípulos que preparam essa mesa. Depois Jesus, na ceia, vai preparar os discípulos. Vai dizer o seguinte: está vendo esse pão aqui? Esse pão é o meu corpo, que será entregue por vós. Está vendo esse vinho aqui? Esse vinho é o meu sangue, que será entregue, ou será derramado por vós. Então o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Para os católicos há a transubstanciação. Para alguns evangélicos protestantes é só um simbolismo, é simbólica essa celebração. Para outros, Jesus está presente ali, mas não em carne, ou não em pão e vinho, que seria o corpo e sangue, mas Jesus está presente ali espiritualmente no pão e no vinho. Então a Jerusalém de Herodes, que é onde Jesus vai, é lá que ele vai ser preso, lá que ele vai ser morto e crucificado.
Herodes havia consertado o templo e Jesus estava lá para celebrar a Páscoa. Era um período, Jerusalém tinha mais ou menos 40 mil habitantes normalmente. Na época da festa, chegava a ter 200, 300 mil pessoas em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então a cidade estava lotada. Então digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Os testemunhos de Jeová pega essa passagem aqui do mensageiro que não é maior do que quem enviou. Eu vou falar que Jesus não é maior do que Deus ou não é igual a Deus, que Jesus, portanto, não é Deus. Mas a tradição cristã, principalmente, a maior parte dos cristãos acreditam que Jesus é o próprio Deus encarnado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não só Deus e três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele retorne no fim dos tempos. Então, nós temos o modelo do templo de Herodes, tinha 50 metros de altura o templo, e ficava aí na colina mais alta de Jerusalém. Na ceia, Jesus tem uma antevisão da sua morte, o seu sangue vai ser derramado, o seu corpo vai ser entregue. O Judas sai no meio da ceia, quando Jesus fala que vai ser traído. E aí, essa ceia vira um sacramento eterno. Sacramento significa sinal. Um sinal deixado pelo próprio Jesus. Um símbolo, ou como a sua própria presença no meio daqueles que acreditam em Jesus. Então Jesus se faz presente para os católicos, por exemplo, através da Eucaristia, que é rezada na missa, o pão e o vinho ali, que fica no sacrário. Jesus está lá para os católicos. Para os evangélicos protestantes, Jesus ou está espiritualmente ou aquilo ali é só um símbolo, simbolismo, né? O sacramento é só um sinal, mas não é a própria realidade, não é o próprio Deus que está presente ali. Então Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então quem comunga do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo, viverá para sempre, terá a vida eterna. Então este pão é a minha carne que eu darei pela vida, pela salvação do mundo. Então Jesus morre para salvar a humanidade. Salvar a humanidade do quê? Dos seus pecados. Entendeu? Uma dúvida? Está tranquilo? Está favorável? Então por hoje é isso aí.